Sempre é bom estar compartilhando a palavra de Deus aos domingos. Como o pastor disse, eu sempre estou aqui aos sábados com os nossos jovens, mas é bom também estar com toda a igreja, poder falar um pouco mais da palavra de Deus. Se você puder ficar em pé comigo, gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo de número 73. Salmo 73, nós leremos especificamente o versículo de número 28. Passou aí o anúncio do acampamento de jovens. Então você que é jovem, se você é pai, tem um jovem em casa, incentive ele a estar nesse acampamento. Vão ser 3 dias sobrenaturais, onde eu tenho certeza que a presença de Deus vai se manifestar. Salmo de número 73, eu sei que está aqui no telão aqui atrás, mas como o nosso bispo tem ensinado, traga a sua Bíblia para a igreja, para que você venha manusear bem a palavra de Deus. Eu estava aqui no culto ontem, e a gente trabalhou 1 Reis 18 e 19. E aí os jovens pegou a Bíblia, eu falei, não olha para o telão não, pega a Bíblia aí. A galera apanhando para achar o livro da Bíblia. Mas é assim que a gente precisa manusear bem a palavra de Deus, para a gente não apenas manusear, mas ter ela dentro do nosso coração. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz assim: mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor Deus, para proclamar todas as suas obras. Vou ler novamente, mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus, para proclamar todas as suas obras. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, por tudo que já vivemos aqui, ó Pai. Obrigado, Deus, pelos louvores que foram entoados. Obrigado, Deus, pela comunhão que está acontecendo. Deus, obrigado, ó Pai, pelas mulheres que estão lá recebendo um retiro nesse exato momento. Obrigado, Deus, porque a Tua igreja é viva, está viva e esperando e aguardando a Tua volta. Que o nosso coração, Deus, possa ser incendiado pela Tua presença, ó Pai, nessa manhã. Assim eu te peço, te louvo, te agradeço. Amém. Pode se assentar. Samuel, se você puder me ajudar aí, ó. Solta aquele fundo musical maravilhoso. Eu estava brincando com os jovens ontem, 2 Reis 3,15 diz que enquanto o arpista tocava a harpa, o Espírito de Deus vinha sobre o profeta. Então, enquanto o louvor está tocando, Deus vem sobre mim e vocês são abençoados, amém? Eu estava me lembrando essa semana, foi meu aniversário na quinta-feira, completei 34 anos. E aí, muitas pessoas me deram parabéns, obrigado. E se você não me deu presente, não tem problema. Se você quiser patrocinar um jovem para o acampamento, vai ser um presente maravilhoso como líder de jovens dessa igreja. Mas eu lembrando esses dias de quando eu fazia faculdade, cursava publicidade ali no ICESP, próximo à Feira do Guará, e costumeiramente eu e minha mãe sempre fizemos lanches no fim do dia. Minha mãe me ensinou a comer biscoito de água e sal com chá, então eu amo chá. Todo dia de noite, ia acabar o dia, vamos tomar um chazinho, sentava eu e ela na mesa, e ali era, sei lá, 10 da noite, às vezes já era meia-noite, estava eu e minha mãe conversando, tomando chá com biscoito. Mas tinham dias que era mais calor, aqui no Guará, a gente morava ali na QI 16, e minha mãe, ela inventava umas decorações de quintal. Eu lembro que na quadra, volta e meia, eles cortavam as árvores, eles deixavam uns pedaços de tronco. E aí minha mãe, Elton, vamos pegar esses troncos, vamos fazer de banco lá para o quintal. Eu falei, mãe, misericórdia. E eu dava um jeito de carregar esses troncos junto com ela, e a gente botava na frente da casa ali, e ficava ali fazendo o quê? Aproveitando a noite. A gente tomava nosso chá com biscoito na frente de casa. Mas por que eu estou te contando isso? Tinha um irmão, que ele era membro ali na época do falecido pastor Dalino, que dorme em Jesus. Ele era membro ali, pastor Joel, que ele todo o culto de doutrina, o momento de oração, ele vinha da QI 11, ele passava ali pela 20, ele passava pela 16, ele passava quase todo dia na frente da nossa casa. Mas a gente sabia que esse irmão passava por quê? Porque mesmo se a gente estivesse na rua, a gente estivesse na cozinha ou no quintal, a gente ouvia esse irmão passando. Ele passava adorando a Jesus, louvando a Jesus em alto e bom som. Podia ser 10, 11, meia-noite. Para ele não tinha lei do silêncio, para ele não estava nem para incomodar vizinhos. Ele passava adorando a Jesus. Mas eu lembro de um dia que a gente sentado ali no quintal, na parte de fora, lanchando de noite, esse irmão passou e minha mãe, Elton, levei um irmãozinho. E nesse dia ele não cantava. Nesse dia ele estava o quê? Calado, quieto.
com a Bíblia embaixo do braço, veio andando e passou exatamente na frente da nossa casa. A gente olhou para ele, cumprimentou o Pai do Senhor, irmão. Ele, Pai do Senhor. E ele fez o quê? Foi embora. No outro dia, mesma semana, esse irmão passou novamente com a sua Bíblia embaixo do braço. A gente olhou para ele calado, Pai do Senhor, irmão, ele, Pai do Senhor, irmão. E foi embora. E aí na terceira vez, minha mãe com uma boa baiana é um bicho curioso. Ele passou de novo, a minha mãe, ô coisinha, vem aqui. Chamou ele perto da grade. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, você não está bem não? Ele olhou para minha mãe e falou assim, não, eu não estou bem. Aquele que passava todos os dias louvando, adorando, bendizendo a Deus, ao ponto de lá na esquina você ouvir ele cantando, quando o dia mau chegou, conseguiu calar a sua adoração. Quando o dia mau chegou, conseguiu cerrar os seus lábios. Aquele que adorava, que bendizia, que as pessoas viam proclamando as verdades de Deus através dos louvores. Agora, por causa do dia mau, estava triste e abatido. Escute uma coisa, esse Salmo de número 73 é justamente isso. A história de um cara que era adorador, mas por causa do dia mau, cerrou os seus lábios. Por causa do dia mau, parou de adorar. Por causa das tribulações, das provas, parou de confiar, de acreditar e até mesmo quis se afastar da presença de Deus. Se você for estudar um pouco sobre a história de Asaf, que é o escritor desse Salmo de número 73, você vai descobrir que ele era um músico, ele foi um poeta, ele foi um líder de louvor. É tão incrível que Asaf, ele foi o ministro de louvor na época de Davi e também de Salomão. Ele que compôs aquele hino maravilhoso que diz, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Asaf era tão ungido por Deus, que quando ele estava com os seus filhos, e todo o louvor daquela época adorando, a Bíblia diz que o templo de Salomão se encheu de uma glória tão grande, que eles não conseguiram ficar de pé. Esse era Asaf. Escute uma coisa, 1 Crônicas vai dizer no capítulo 15, que Asaf está junto com Davi, preparando a volta da Arca da Aliança para Jerusalém. Na primeira ida, Uzá estava carregando a arca, a gente conhece a história, que vai dizer que os carros de bois tombam, e Uzá mete a mão, e Uzá morre, e a arca fica na casa de Obed-edom, a gente conhece a história. Porém, Davi chama quem? Asaf. Asaf, o que a lei diz? A lei diz, Davi, que a arca tem que ir sobre os ombros dos levitas. A palavra de Deus diz que tem que ter sacrifício. E a gente conhece a história, que vai dizer que Davi, junto com os seus levitas, e Asaf, com o seu líder de louvor, começaram a bendizer o nome do Senhor, e a cada metro que ele andava, ele sacrificava, e adorava ao Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo agitou tanto o coração de Davi, que Davi começou a dançar na presença de Deus. Eu imagino Asaf ministrando um louvor, dizendo, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. De repente, o Espírito de Deus se apodera de Davi, e Davi começa a dançar, e se alegrar. Ei, escute uma coisa, quando nós estamos com a nossa vida repleta de adoração, o Espírito de Deus contagia quem está ao nosso redor. Davi está ali cheio do Espírito Santo. Asaf também, nós conhecemos a história. 1 Crônicas 16 vai dizer que Asaf, e junto com seus irmãos, eles são designados a cuidar de tudo isso. E não apenas isso. Em 1 Crônicas 25 vai dizer que os filhos de Asaf, eles ministravam profeticamente o louvor com as suas harpas e com suas liras. Ou seja, a profecia, que é a palavra de Deus, era ministrada através dos louvores. Meu Deus, mas que homem de Deus, que homem cheio de Deus, que salmista poderoso. Porém, não adianta a gente morar na casa de Deus, não adianta a gente habitar na casa de Deus, não adianta a gente ser cheio do Espírito Santo. Você pode ser crente, pastor, apóstolo, você pode ser o que for, você pode ser a 4 pessoas na Trindade, misericórdia. Mas escute uma coisa, o dia mau vai chegar, a aprovação vai chegar, e a verdade é, aonde estará o seu coração quando o dia mau chegar? Aonde estará os seus alicerces, as suas raízes? Eu estava conversando essa semana com o Felipe aqui no podcast e falei isso para os jovens ontem. A parábola do semeador diz que a semente caiu no meio do caminho, outra caiu no meio das pedras, outra caiu no meio dos espinhos e outra caiu em terra boa. Escute uma coisa,
esse texto não é sobre dízimo e oferta, é sobre a pregação da palavra de Deus. E chegamos num tempo onde nós temos que virar espantalhos, pastor. O senhor tem uma fazenda, o que o espantalho faz? Ele espanta. Chegou o tempo da gente estar tão na vida das pessoas que a gente vai ficar aqui, protegendo para que os passarinhos não roubem a boa semente. Chegou o tempo onde eu e você temos que começar a arar a terra e tirar as pedras, para que aqueles que são fracos na fé, as suas raízes, quando o sol vir, as tribulações, o dia mal, não sequem as suas raízes. Chegou o tempo onde eu e você temos que se posicionar para arrancar os espinhos e fazer com que as pessoas que são fracas na fé, independente das provas e tribulações, venham crescer. E a gente tem que arrancar os espinhos para que elas venham o quê? Crescer. Elton, e a boa terra? A boa terra vai crescer porque é boa terra. Mas nós temos que entender que nesse tempo do fim, o dia mal, talvez não seja um dia, mas seja uma vida constante. Dias de provações, onde nós teremos que cuidar da boa semente do Evangelho, dentro do nosso coração, dentro do coração da nossa casa e também dos de fora. O texto vai dizer, o Salmo 73, a partir do versículo 1, que Asaf vai dizer assim, certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. É interessante que a tradução diz que Deus é, a tradução desse versículo vai dizer assim, aqueles que são bons para Israel. Ele está se remetendo à aliança de Abraão. Deus é bom para o povo de Deus. Deus é bom para esses que são puros de coração. Aí o versículo 12 vai dizer assim, mas já eu, quanto a mim, eu quase desviei. Essa é a tradução. Eu quase desisti. Eu quase abandonei tudo. Eu quase larguei tudo. Deus é bom para Israel, porque Deus tem uma aliança com Israel, mas parece que Deus não tem uma aliança com quem? Comigo. Parece que Deus abençoa todo mundo, mas quem sou eu? Aí o texto vai dizendo no versículo 3, pois eu tinha inveja dos arrogantes, a ver a prosperidade dos ímpios. Escute uma coisa, o primeiro ponto que eu quero trabalhar nessa manhã com vocês é a expectativa que nós criamos para as respostas de Deus, versus aquilo que Deus realmente quer para nós. O que é expectativa? Expectativa é esperar, entre aspas, mas é esperar com aquilo que eu quero. É esperar da forma que eu quero. É esperar no tempo que eu quero. É esperar da maneira que eu quero que Deus faça. Agora, esperar segundo aquilo que Deus quer que eu espere é diferente. Porque às vezes a gente não vai ver mover nenhum aos nossos olhos, mas Deus está fazendo a semente morrer, criar raízes para crescer e multiplicar. Você entende isso? Asaf está olhando para a vida dos outros e questionando: ei Deus, o Senhor é bom, mas para mim, eu estou quase desviando, Jesus. Cadê o Senhor? E pior, os ímpios, eu olho para eles e fico: meu Deus, o Senhor está sendo bom com eles aí, agora comigo. Escute uma coisa, existe algo chamado vontade de Deus soberana e existe algo chamado vontade de Deus permissiva. A vontade de Deus soberana, Deus vai falar assim, faça isso e ponto. Acabou. Deus vai bater o martelo como justo juiz e ponto. Agora, a vontade de Deus permissiva é o seguinte: Deus vai permitir que você passe pelo vale. Deus vai permitir que você passe por caminhos que pareçam difíceis. E Deus vai olhar para você e vai falar assim, o que você decidiu? Essa é a sua decisão? Beleza. Sabe por que Deus faz isso? Porque nos processos que Deus trabalha no nosso coração, Deus confia a nós que temos a sua natureza, as decisões certas. Sabia disso? Vai ter momentos que Deus não vai dar resposta, você vai ter que tomar a decisão. E agora, Deus, se eu for para cá, e se eu for para cá? E Deus está bem assim, você decide. Isso se chama graça. Elton, e se eu tropeçar? Fica tranquilo. Isaías 41, versículo 3 vai dizer assim: não temas, eu sou o Senhor teu Deus que te ajudo e te tomo pela tua mão direita. Mas vai ser necessário você tomar suas próprias decisões. Maturidade.
Eu falei isso com os jovens aqui no discipulado ontem que a gente teve, sobre identidade e maturidade. Porque, escute uma coisa, eu vou repetir isso com todo respeito aos meus pastores, líderes e amigos. No céu não entra pastor, não entra evangelista, apóstolo, bispo, não entra. No céu vão entrar filhos e filhas de Deus. Escute uma coisa, você não precisa de um cargo, de um título para você viver tudo que Deus tem para você. Você precisa manifestar a natureza de Deus, meu irmão. O texto vai dizer que Asaf está triste, com inveja. Esperar é diferente de expectativa. Esperar em Deus é você não criar respostas que você queira. Esperar em Deus é deixar Deus fazer como Ele quiser. O texto vai me dizer que Asaf, ele está triste, ele está cansado e ele vai criar expectativas. E toda expectativa gera comparação. Diga comigo, comparação. Escute uma coisa, comparar vai minar a sua fé. Comparar vai destruir a sua vida com Deus. Eu lembro que eu estava aqui na igreja, pastor Eliana até me brincava, porque eu tinha o abobrão, pastor, lembra? O laranjão, Fiestinha 96. Chegava aqui com Fiesta, batendo lá, e parava ali. Um belo dia, eu estou na frente do Pão de Açúcar, e a pessoa freou com tudo. O Fiesta era assim, ó, você tinha que frear com 2 minutos de distância, mano. E aí eu freiei, a mulher saiu, eu falei, misericórdia, eu bati na irmã. Bati, tudo certo, resolveu. Mas eu cheguei aqui na igreja, o pastor Eliano, Tim, andou beijando outro carro bem aí, né? Eu falei, pastor, misericórdia. Chegou um dia que eu comparei, eu falei assim, poxa Deus, estou aqui, trabalho de segunda a segunda, faço a tua obra, não sei, um monte de coisa. Ô Jesus, Fiestinha 96, está de brincadeira. Aí minha esposa ficou grávida, eu falei, Deus, eu preciso trocar de carro, Senhor, eu preciso trocar de carro. Comparação. Escute uma coisa, não é que o outro tem que você vai precisar. Não é porque está na vida do outro que tem que estar na sua também. Quais são as suas necessidades? A Bíblia vai dizer que Deus vai suprir as suas necessidades. É aquilo que você precisa, é o comer, é o vestir. Ei, você acordou hoje de manhã, você teve um casaco para você vestir. Tem gente que dormiu nesse frio da madrugada e não teve nenhum cobertor para se cobrir, meu irmão. Pare de se comparar. Pare de se comparar. Expectativas geram comparação que minam a nossa fé. Asaf olhou para o mundo. Eles têm e eu não tenho. Por que eles têm e por que eu não tenho? Não importa. Importa que o teu Deus te deu fôlego de vida para você estar aqui nessa manhã, meu irmão. Escute uma coisa. Spurgeon vai dizer que o fato de Asaf ter quase escorregado mostra o quanto existe fragilidade na nossa natureza, meu irmão. Somos fracos, querido. Se os nossos olhos saírem do alto e a gente olhar para a terra, a gente vai fraquejar. Pare de olhar para a terra, eleve os seus olhos para o monte, porque é de lá que vem o teu socorro. O texto vai dizer, do versículo 4 ao 12, que Asaf, ele vai não apenas se comparar, mas ele vai apontar a vida do ímpio. Ele vai dizer, eles são orgulhosos, eles estão seguros, eles têm riquezas, eles têm bens, eles têm tudo. O ponto 2 que eu trabalho nessa manhã é, nem tudo que parece é, porém, tudo que somos é o que importa. Nem tudo que parece é, mas tudo que eu e você somos é o que importa. A minha esposa disse algo ontem no discipulado com jovens, e ela falou assim, gente, a gente pode perder tudo, mas a gente não pode perder a nossa identidade de filhos e filhas de Deus. Jó perdeu tudo, a mulher dele olhou para ele e falou assim, amaldiçoa esse teu Deus, que te deu tudo, agora tirou tudo, e morre, homem. Ele, com a cabeça no pó, com um caco, para coçar suas costas, olhou para sua mulher, foi a única hora que ele levantou a cabeça, olhou para ela e disse assim, ei mulher, nu eu vim, nu eu vou voltar, mas o nome do meu Deus, ele é bendito. E eu sei que por fim ele vai o quê? Se levantar. Ei, escute uma coisa. O mundo pode parecer estar se dando bem,
Mas as palavras de John MacArthur, ele vai dizer o seguinte, querido, que para o mundo, essa riqueza, esses bens, essas coisas que acontecem aparentemente boas, ei, essa liberdade e essa facilidade são uma armadilha. Parece fácil para eles, não parece? Parece tranquilo para eles, não parece? Mas é uma armadilha. Liberdade sem Deus é armadilha, querido. Spurgeon vai dizer que não apenas essa parte da liberdade é armadilha, ele vai dizer assim, que a prosperidade do ímpio é como se fosse uma bolha de sabão. Sabe o que você faz uma bolha? Ela voa, daqui a pouco ela... Eles têm, mas como diz a própria palavra de Deus, maldito, mal sabe você que nessa noite pedirão a tua alma. Escute, o texto vai me dizer que ele está apontando tudo que os ímpios têm, tudo que eles têm e o que eles precisam, e aí ele vai dizer assim para mim no versículo 13, que eu inutilmente lavei as minhas mãos na santidade. Inutilmente, pastor Joel, vivi para Deus. Misericórdia. Tem dia que o dia mal chega, a gente olha para a nossa vida e fala assim, meu Deus, foi à toa isso aqui. Eu estou nessa igreja para quê, Jesus? Eu estou pagando preço, eu vou para o monte. Eu estava aqui com um jovem falando ontem, ele falou assim, Elton, vamos levar os jovens do monte? Eu falei, vamos. Aí eu falei, tem um monte do Pessoa, da Samambaia. Ele falou, não, moço, que no Cio Costa tem um monte bem aqui. Eu falei, pronto. Já é um monte pequeno, mas é um monte. Escute uma coisa. Ele vai dizer que inutilmente eu vivi para Deus. O homem que viu a presença de Deus se manifestar, vai dizer agora, inutilmente eu fiz tudo isso. Para que eu fiz isso? Escute, o dia mal tem um poder tão grande contra nós, que se nós não permanecermos em Deus, a gente vai olhar para a nossa vida cristã como um grande fracasso. O dia mal vem com tanta força que a gente vai olhar para aquilo que a gente viveu em Deus e falar assim, isso aí foi besteira. Por quê? E agora? Mas eu quero te trazer um versículo da Bíblia que diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Escute, quando o dia mal vir, faça como Pedro, vire pescador. Mas não é de homens não, é de memórias. Olha para o passado, joga a rede e puxa. E lembra o quanto Deus te guardou no passado. O Deus que te guardou no passado também te guardará no presente. E Ele tem poder para te livrar no futuro. Aplauda ao Senhor. O salmista está indignado, porém, Spurgeon vai dizer no versículo, que o versículo 18 vai dizer assim, Asaf está triste, mas vai dizer qual é a vida do ímpio. Vai dizer assim, que as riquezas dele são como os lugares escorregadios, que parece bom, mas escorrega. Já percebeu? A gente vai conversar às vezes com a pessoa de fora da vida cristã, que não vive com Deus, a gente fala assim, uai, tu estava agora com a mão tão cheia, e de repente parece que passou um vento e levou tudo, né? Você já percebeu isso? O cara estava lá em cima, mas sem Deus, ele perdeu tudo. Eu quero terminar para o final e já concluir essa mensagem. O Salmo 73, versículo 17, vai dizer assim, até que entrei no santuário de Deus. Diga comigo, eu entrei no santuário de Deus. Diga comigo, eu sou o santuário de Deus. Philip Yancey, no seu livro Decepcionado com Deus, ele vai escrever 3 pontos. E os 3 pontos são 3 perguntas. Deus é injusto? Segunda pergunta, Deus está calado? Terceira pergunta, Deus está escondido? Quando o dia mal vem, a gente pergunta, Deus, aonde que está o Senhor? Quando o dia mal vem, Deus, por que o Senhor não fala nada? Quando o dia mal vem, a gente pergunta, Deus, o Senhor não está fazendo justiça com isso aí não, que negócio é esse, misericórdia? Eu estava aqui no culto de jovens ontem, antes de começar o culto, 2 jovens chegaram em mim, pastor João, chorando. Gente, a gente estava no discipulado, todo mundo rindo. O culto ia começar, ela chegou em mim chorando, as 2.
chorando. Falei, calma, o que foi? Aconteceu isso na nossa casa. E agora? Estava na comunhão. E agora? E elas falando para mim, chorando. E eu bem assim com minha cara de líder de jovens, né? Rindo. Elas, e aí, qual é a resposta? Eu falei assim, eu não tenho resposta. Deus tem a resposta. Está tendo uma confusão na sua casa, não está? A resposta é que o nosso Jesus, ele tem uma paz que excede todo entendimento. Então, vocês vão para casa, quando vocês chegarem lá, vai ter paz dentro de vocês, e a paz que está em vocês vai contagiar o ambiente. A gente orou no final do culto, e elas foram para casa. Recebi a mensagem, Elton, a paz chegou. As coisas se acertaram. E as coisas estão se ajustando. Escute uma coisa, quando você é santuário de Deus, essas perguntas de Deus, aonde o Senhor está? Eu estou dentro de você. Deus, aonde o Senhor está? Eu estou chorando junto com você, porque o meu espírito intercede com você com gemidos inexprimíveis. Deus, aonde o Senhor está? Parece que eu estou sozinho, parece que eu estou abalado. Ei, você acha que você está sozinho? Você pode botar sua cama no mais alto monte, no mais profundo mar, ali eu estarei junto com você, querido. Deus não te abandonou. Pode ser um dia mau, uma prova, pode ser uma estação de frio, mas Deus é o teu Deus com você a todo o instante, querido. Asaf vai dizer no versículo 17: ei, eu estou passando por tudo isso, mas eu entrei no santuário de Deus. Talvez você entrou aqui hoje triste, desanimado. Escute, essa é a mensagem para você. Deus te trouxe aqui para renovar as suas forças, querido. Talvez seja um dia de semana, Elton, não tem culto na semana, não tem problema. Entra para dentro do teu quarto, abre a Bíblia e começa a falar com Deus. Deus, está difícil, é prova, tá, Deus, eu estou aqui, meu barco já naufragou. Escute uma coisa, naufragou, não se preocupa não, Jesus está chegando aí, querido. Jesus está chegando aí na tua casa, na sua prova, no seu dia mau. Ele tem poder para te resgatar e te restaurar. Até que eu entrei no santuário de Deus. Quando você entra no santuário de Deus, você tem a revelação dos céus. Escute uma coisa, às vezes a gente precisa só de uma coisa, querido, de um empurrãozinho de Jesus. Ei, Senhor, se for o Senhor mesmo, manda eu ter contigo. Então vem. A Bíblia me registra 2 pessoas que andaram sobre as águas. Na verdade foram 3, né? Porque o Espírito Santo parava sobre a face das águas lá em Gênesis. 2 pessoas andaram, Jesus e Pedro. Pedro começou a andar sobre as águas. Escute uma coisa, pode ter qualquer vale, pode ter qualquer tribulação, mas se Jesus falar para você, ó, continua caminhando. Jesus fala para você, ó, continua acreditando, então continue acreditando. Olha o que o texto vai dizer a partir do versículo 23, todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras com tua mão direita. Versículo 24, tu me guias com teu conselho e depois me recebes com honra. Versículo 25, quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra eu não desejo outra coisa além de ti. Ei, os ímpios podem ter riquezas, carros, cavalos, podem ter poder, pode ter um monte de coisa, mas nós não precisamos de nada disso. Nós precisamos de uma coisa, na verdade, de uma pessoa. Nós precisamos de Jesus Cristo, querido. Ei, Ele é o teu refúgio, Ele é o teu seguro. Se Ele estiver na sua vida, todas as coisas vão ser transformadas. E aqui eu encerro esses últimos 2 versículos, 26, meu corpo e meu coração estão cansados. Talvez você está cansado nessa manhã, mas quero te dizer uma coisa, o versículo seguinte vai dizer assim, ó, mas Deus é a fortaleza da minha vida. Ei, você pode estar cansado, você pode estar sendo cercado por um exército inimigo, mas faz como Josafá. Elton, eu estou cercado, eu não tenho arma, eu não tenho exército, mas você tem uma coisa,
joelho no chão. Ei, você tem jejum, você tem a palavra. Se você dobrar os seus joelhos, você verá o Senhor dos exércitos pelejar as suas guerras. Fique em pé comigo nessa manhã. Aleluia! Eu termino no versículo que nós lemos, versículo 28. Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Eu ponho a minha confiança no Senhor Deus, para proclamar todas as suas obras. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu ponho a minha confiança, a tradução disso aqui, eu ponho a minha esperança, ou seja, eu não vou criar expectativas, eu vou esperar e descansar. O judeu cumprimenta o outro, dizendo assim, ó, Shabbat Shalom, Shabbat não é sábado, é descanso. Shalom é o quê? Paz. Que haja paz e descanso. Paz, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Ei, o nosso Deus é um Deus que nos dá descanso e paz. Ele, em Jesus, nada está quebrado, nada está faltando e nada está fora do lugar, querido. Eu quero orar com você nessa manhã. Talvez você entrou aqui triste, abatido, cansado. Vem aqui para frente para a gente orar. Vem aqui na frente receber uma oração. Vem aqui na frente receber uma unção de Deus, querido, para te dar ânimo, te dar força, te dar alegria. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você está triste, vem aqui na frente, a gente vai orar, porque a alegria de Deus vai encher você nessa manhã. Se você está abatido, vem aqui na frente, a gente vai orar por você. Você vai receber de Deus saúde. Você que está doente, vem aqui para frente. A gente quer orar por você, para que Deus venha fazer na sua vida, como fez na de Asaf, algo sobrenatural. Ei, se você tem alguém na sua casa que está longe de Deus, que os pés desviaram, vem aqui para frente, a gente vai orar por você, para que você leve a presença de Deus, e na sua casa, essa pessoa vai ser atraída pelo Deus que você serve, querido. Nós queremos orar por você nessa manhã, para que Deus venha fazer algo novo, algo real. Vamos louvar o Senhor, vamos orar por esse povo. Os pastores puderem colocar as mãos, ungí-los e declarar a alegria do Senhor, declarar a saúde, declarar a bênção, declarar a vitória, que seja lançado fora o desânimo, que seja lançado fora a insegurança, o medo. Escute uma coisa, Jesus está com você. Feche seus olhos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Eu oro com o teu povo, Deus. Eu oro com a tua igreja. E quero declarar nessa manhã, ó Pai, que o Espírito que faz nova todas as coisas, que o Espírito que nos aviva, que renova o nosso ser, que Ele venha entrar agora, sopre sobre essas vidas, sopre sobre esses vales, sobre aqueles que estão como um vale de ossos secos, que haja vida, que haja vida, que haja tendões, que haja carne. Que Deus, que seu povo se levante como um grande exército, não cansado, não abatido, não desanimado, mas renovado pelo Senhor. Eu declaro alegria, que todo medo seja lançado fora, que toda ansiedade seja lançado fora. Eu declaro força, poder, autoridade, que os lares sejam cheios da presença de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.